os ensinamentos de Thoth. Mas o Thoth, eu não sei, foi um deity lá no Egito, assim, do Egito. Era conhecida por vários nomes, sei lá. E bem, esse caráter, esse deity, essa entidade tem vários nomes, vários avatares. Em prévio vídeo nós falamos sobre uma entidade, tomando a forma de outras entidades, outros avatares, para ludibriar as pessoas aqui. E no final desse vídeo, não nesse vídeo, mas em outros vídeos, vamos falar quem é esse Thoth de verdade. Mas pelas informações aqui, quem é astuto irá saber quem é essa entidade. Vamos lá. Essa informação irá resultar em uma total nova visão na história e como nós fomos manipulados. Qual foi feito essa manipulação? Foi feito de uma forma, um modo muito esperto, né? Eles ou ele, porque para mim é uma só entidade se multiplicando, fez de modo muito esperto. E a verdade, claro, foi pesadamente supressa. O que iremos apresentar aqui é algo que os overlords quer dizer aqueles que manipulam os gados aqui, os gados submersivos e ignorantes, definitivamente não quer que nós sabemos, né? Eles não querem que a gente fique sabendo dessas informações que nos foram ocultadas todos esses milênios. Em vídeo 77 da Emeralda, que esse vídeo é baseado no tablet da Esmeralda, where we interpreted do tablet da Esmeralda, tablet do Thoth. Nós explicamos que Thoth teve um corpo em estases na sala de Amenti, e com seu pai em Ki. Olha aí, já um clue de que ele é uma pista. Seu pai em Ki, que é também o Lúcifer, com a benção do seu pai em Ki. Thoth encarnou, olha aí, outra pista. Thoth se encarnou aqui na Terra em tempos diferentes, também avatares diferentes, na Índia, no Oriente Médio, por aí. E também entre os maias e os incas, teaching, ensinando a humanidade sobre ciência, religião, espiritualidade, mágica, alquimia e o cosmos. Nós também discutimos que, embora Thoth e em suas várias, pelo menos em suas várias, na maior, pelo menos na maioria de suas encarnações diferentes, referiu a seu pai como um Deus, entre aspas, né? Eu e o pai, blá blá blá, e que seu pai é o Deus maior, o real. Isso quer dizer
que Thoth é basicamente, estaria basicamente dirigindo, quer dizer, guiando a humanidade através, em rumo à ascensão falsa. Ele está dirigindo-nos, quer dizer, direcionando-nos, quer dizer, ele está nos divertindo do caminho certo. Ele está tentando nos prevenir de sair, ou sair da matriz, ok? Ele está fazendo isso ele faz isso nos dando uma porção de informações verdadeiras. Dixotômico, como é que ele está nos guiando no caminho fácil? Ele está nos dando informação verdadeira. Não acha que ele está nos dando informação verdadeira? A qual irá nos prender a ele. Esse também é o senhor do inferno também. Isto, claro, por desígnio. Só assim ele pode nos dar a mensagem falsa, nos passar a mensagem falsa que nós terá, que nós teremos que ir a Deus entre aspas, ao morrermos. Deus sendo o Pai em que do Demiurge, e ele, o querido Santo Filho, que vários aqui lá vão. Em que do Demiurgo, Thoth, nos tabletes das esmeraldas, admite que ele é também Hermes, Mercúrio, que era os deuses dos gregos e dos romanos, e Noa. Agora Noa era o filho com aquelas coisas lá, aqueles Homo erectus lá da África. A mãe dele era uma Homo erectus, uma mulher da África, e o pai era Enki, também chamado de Lúcifer, o pai desse ser que é louvado aqui, né? Que é o filho do tal Demiurgo que nos prende aqui, que é o Lúcifer Enki. Parece mais que provável que ele é também Enoque. Caramba, o cara se multiplica mais que uma ameba. Por isso que tem um desgraçado árabe aqui que fica se multiplicando assim com bilhões de nicks e personalidades diferentes como ele. É Noah, é Enoque, caramba, e Enoque. And one of the reasons, e uma das razões, nós falamos isso é por causa do Metatron, da conexão do Metatron. Agora, Metatron não é nada de bom, ele é mau notícias, não tem nada de bom nesse ser. Metatron é supostamente o anjo Gabriel. Se nós pesquisarmos Metatron em Wikipedia, nós podemos claramente ver que Metatron e Enoque são
uma única entidade, né? Uma única pessoa. E Enoque foi levado por Deus, entre aspas, né? Porque ele é um híbrido. O Enoque jogou uma bomba no mar morto, por isso que o mar hoje em dia é chamado de morto. Ele jogou uma bomba nuclear, não sei porquê, eu acho que foi para matar alguns seres que era rival deles, que moram no oceano. Who would be Enki, ok? Deus deles são Enki, que também é o pai de um deles, ok? Então, Enoque é o híbrido, que é o irmão desse ser que é louvado aqui, meu irmão. Em outras palavras, Enoque retornou à sala do Amenti, comandado a fazer isto por Enki. Daí, se nós Google Metatron Thoth, nós iremos ver que Thoth e Metatron é a mesma entidade, é um só. Nos outros vídeos nós mencionamos que Ninshizida em Quetzalcoatl deve ter sido Thoth também, baseado nos ensinamentos que ele providenciou. Eles são muito similares e eles todos falou às pessoas que eles iriam retornar. Olha aí outra pista, quem vai retornar? Quem diz que aquele ser vai retornar para nos salvar, está voltando. A qual eles falam outra vez e outra vez, em diferentes encarnações. Quer dizer que aquele ser lá que eles louvam vai voltar em outras encarnações, mas ele já está aqui como Sananda. O que ficou óbvio? O que ficou sendo óbvio como ao estudarmos Thoth através da história é o fato que ele está voltando para espalhar muitos ensinamentos iguais em períodos diferentes. A única diferença em seus ensinamentos é que é modificado, né, de tempo em tempo para, como se diz, para acomodar as suas convenções dos tempos modernos em que ele volta. Dependendo da linha do tempo que ele volta, ele gosta de pregar para acomodar as novas convenções, entende? A qual ele ensina, prega. Other than that, quer dizer, além disto, ele frequentemente tem seus discípulos, né? Estudantes ou discípulos, a qual ele dá seus ensinamentos. Aqui ele tem bastante cordeiros aqui, bastante pastores e cordeiros. Sabe o que eu estou falando? Esses estudantes, então, trabalha com seus scribes. Scribe eu não sei como falar em português.
ok? Eles trabalham como seus emissários, pode ser alguma coisa, pastores, por aí, pastores. Junto, Todd e seus pastores, então, estão educando o mundo ao seu redor, né? Educando entre aspas. Coloque isso em mente. Nós precisamos ver, olhar a história em total, né? Observar a história. Nós sabemos, como nós sabemos, através dos textos ancientes. Por isso que eles estão fazendo toda essa bagunça aqui, para precisar da volta deles, para vir trazer novos paradigmas, entende? Falsos também. Quando nós fizermos, nós podemos ver quando e onde esses professores, né, esses pastores, scribes, irá aparecer, espalhando a nova mensagem similar. Então nós podemos, com tamanha certidade e razão, há de mais nomes para a lista das encarnações de Tote, tais como Krishna, Akhenaten, Jesus, Sir Francis Bacon, Saint Germain, Mahavata Babaji, lá na Índia, os hindus, né? E Sananda também, ele esqueceu Sananda, and more. Em adição a isto, Tote costumava... não, desculpa, porque essas duas palavras aqui são quase similar. Costumava e usar. Então Tote usava os humanos, pastores e mensageiros, enquanto ele não estava encarnado. Quando ele não estava encarnado, eles tinham emissário aqui, os mensageiros, minions, os lacaios deles, ok? Desse pai e filho team. A few of them might be Joseph Smith. Algum deles pode ser Joseph Smith do Book of Mormon, ok? Do Joseph Smith é um pastor do Mormons. Helena Blavatsky e alguns outros. Como você percebe, nós mencionamos Jesus também na lista. Os leitores do Wensper paper, do papel dos relatórios do Wensper, que é um grande informador, eu diria, ele sabe muitas coisas. O WPP pode lembrar que eu escrevi que Jesus foi Marduk, do filho de Lúcifer. Marduk é o filho de Lúcifer. Quem é a mãe dele eu não sei se a mãe dele é a tal irmã do Lúcifer, que é a tal Isis ou Maria, que Isis não tem nada de santa, nem Nana Ishita, que é uma outra demônia que até dormiu com o pai para poder obter Índia. Olha a Índia como está hoje em dia. Isso ainda conserva a verdade, a Sam Stento ainda
holds true, quer dizer, isso ainda é verdade, alguns tentam. Mas existe mais para a história, existe mais que essa história, a qual iremos revelar em séries. Courtney Brown's Farsight Institute fez a remote viewing, remote view é um interessante remote view quer dizer, você pode olhar, você apenas mexe com sua casca de cote, sua história casca da terra. Você pode ver muitas coisas, muitas histórias que foram ocultas de nós. Então isso é remote view, quer dizer, uma visão remota, de longe. Como eles nos bisbilhotam aqui, tem pessoas aqui com o poder e o dom de bisbilhotar também o outro lado, que é o culto de nós, entende? Então, Project on the Crucifixion, Remote View Project. Então ela teve uma visão do Remote Project no crucifixo. And it gives us e deu alguma pista também. Ariel e eu tivemos observando que através da história, quando havia mudanças pivotais em cultura, sociedade, religião e quer dizer, evolução espiritual, né, avançamento espiritual, parecia que havia um caráter na cena, no mesmo tempo assistindo, né, ajudando os seres aqui no processo, ok? Quando sempre havia mudanças nesses setores de sociedade, religião, espiritual, eles sempre estavam aqui, eles não têm nada espiritual, eles são mais sólidos que nós, na verdade. Apenas eles fingem ser espiritual. Assiste mercado. Nós procuramos isso, nós achamos isso muito interessante. E quando nós começamos a pesquisar mais em frente, nós percebemos que parecia como se o mesmo caráter, a mesma entidade, era a mesma entidade cada vez, né? Era a mesma entidade que vinha durante esses paradigmas que iria mudar, que estava interferindo na evolução da humanidade com seus ensinamentos. E eles ensinam, mas para seus próprios interesses. Eles têm, como se diz, eles têm sempre algo nas suas mangas, entende? Eles não fazem nada de graça, eles fazem isso para eles mesmos. Só os ignorantes aqui que não querem ver isto, e eles vão pagar um preço muito alto por isto, que é a segunda morte, que é a morte não apenas depois da tortura do inferno, mas também da diletação de suas memórias. Nosso propósito com a série deste vídeo não é apenas para mencionar esses humanos e seres angélicos, entre aspas, mas também para colocar a história direta, né, certa, para colocar as coisas em pratos limpos, mostrando exatamente how this has been orchestrated, mostrando exatamente como tudo isso foi orquestrado através dos egípcios, dos tempos dos ancientes egípcios e do presente momento. Nós achamos disso
tudo isso muito interessante. Mas mais importante, é crucial que nós sabemos nossa história verdadeira e não his story. No inglês ele separa o his quer dizer dele, ok? His é dele, então his story quer dizer a história dele. Então é melhor saber a nossa história e não his story, entendeu? Então, dessa maneira, então poderemos compreender nosso presente, porque é através do passado que a gente entende o nosso presente, e não é para repetir, mas para modificar algo. Uma vez que vemos que vemos como nós fomos manipulados por duas diferentes fações principais do EF, do Enki Team, do Marduk Team, que é pai e filho, que orquestrou tudo isto. Nós podemos colocar as coisas em totalmente nova perspectiva e nós não iremos facilmente ser enganados novamente. Então, nós altamente, veemente recomendamos que você siga a sequência desse vídeo, a série desse vídeo, e aprenda através dele. Isso irá fazer muita grande diferença no entendimento de nossa situação hoje em dia aqui na Terra, mas também irá criar uma grande compreensão, né? Também vai mostrar, vai abrir a cabeça de vocês e vai acender aquela luz dentro do solar plexus que estava apagado até então. É só olhar através das convenções que tanto nos ludibriaram. É só sair daquela caixa de sapato a qual vocês não queriam pensar fora delas. Então isso vai criar um grande conhecimento, o que está para vir, né? O que vem aí adiante de nós. Nós humanos estamos estagnados aqui. Estaca quer dizer grudados aqui, estagnados entre essas duas fações e sendo constantemente usados em um poder de batalha extraterrestrial, ok? Por que o Toto está fazendo isto? Faz isso. Depois de pôr 2 e 2 juntos. Parece óbvio para nós que Tote quer ter a certeza absoluta que nós não esquecemos. Ele quer fazer de tudo para que não esquecemos quem o Deus é, né? Quer dizer que ele quer, porque quer trabalhar para seu pai, queridinho pai, e ele está fazendo de tudo para a gente continuar a louvá-lo, que é o Deus Enki, Lúcifer, a qual muitos
pensam que é um Deus supremo, maravilhoso, e não o diabo. Engraçado que eles fingem nas igrejas que eles vão contra o diabo, que eles estão batalhando contra o diabo, quando o diabo é o próprio, são aqueles mesmo que eles louvam, ok? Isso é tudo muito, muito dicotômico e muito, muito iludibriador, enganoso e um teatro. The thought wants to make sure that we don't forget who the real God is. His Father, exemplo, His Father em que? Ele está fazendo tudo, ele trabalha para sempre promover religiões e seu Pai querido. Thought promote a spiritual awakening, ele está promovendo um despertar espiritual e uma ascensão. Por isso que eu nunca acreditei nisso, nunca. Uma ascensão da alma, tudo isso é mentira. Nós já estamos ascenso. Quando esses troços vieram aqui, já existia a raça aqui humana e todos já tinham muita capacidade psíquica, mental, espiritual, já eram ascensos. Eles não precisam mais ascender. Tudo isso é mentira, para promover o seu clube de falsidade. É na ciência da alma, na seção da alma, mas ele quer ter a certeza que nós não esquecemos que heaven, quer dizer, paraíso, é o mundo do seu Pai, e que nós devemos mirar para a paraíso, a qual é mentira. Eles vão jogar todos vocês no quinto dos infernos, ou melhor, quinto não, sétimo inferno, entendeu? É tudo mentira. Somente quem é muçulmano, quem é cristão, quem é hindu, quem é budista, vão todos para o inferno. Não tem questão sobre isso, porque o que tu acreditas quando tu morre se realiza em trifolds. Trifolds quer dizer fica mais real e se realiza mais aprofundadamente do que quando estamos aqui no corpo. E que nós temos que mirar para o paraíso deles, que nada mais é que uma holografia, uma mentira, e que existe também o inferno deles. Ou isso aqui, ou nós estamos internamente condenados à escuridão e também ao inferno, se não seguirmos o clubinho deles, o mundinho deles, as convenções deles, ok? E o que eles querem, porque tudo isso faz parte do ego deles. Depois tem mais, isso aqui já é um começo apenas. Eu prometi a mim mesma que eu iria fazer um vídeo aqui para poder, encerrar tudo isto e ao fundo do poço do coelho, em que teve sempre, ele sempre soube que a humanidade iria ascender, né? Iria um dia despertar, porque o nosso blueprint, que a nossa essência, a nossa impressão digital é a divinidade, porque nós somos parte do todo, que não são esses diabos aqui. E he supports that, e ele suporta isto, entende? Ele suporta. Ele quer que nós despertamos mais com os seus termos e dentro de suas diretrizes. Entretanto, precisa ser nos termos dele. Isso quer dizer que tudo bem para espiritualmente despertar,
Isso quer dizer que é tudo bem para despertar espiritualmente, porque em que não pode prevenir, mas ele quer, ele quer ter a certeza que a comunidade espiritual vá a ele, entende? Então, a falsa agenda da ascensão, né? Os eventos, e recentemente John Panella e do Greek Alta Angeliki S. Anagnostocologras Work, trabalho que Jansmo em Ki, que é como em Ki Tot, que é os ensinamentos de Tot em Ki. Panela e Anagnostocologera deve ser, não está ciente disso, né? Elas não entendem a história verdadeira e como eles são manipulados. Muitos canalizadores aí, principalmente no Brasil, exceto um pouco o tal Marcelo Marins de Minas Gerais, mas o resto, minha gente, são todos lacaios desses seres aqui. Eles todos trabalham para eles, têm chip na cabeça, eles estão sobre transe, entende? E lá fora também tem esse tipo de canalizadores. E muitos deles também querem dinheiro, querem aquele negócio lá, doações. Eu não peço um centavo, nem que eu preciso. Eu e um rapaz ex-muçulmano que é russo, um russo ex-muçulmano, ele também não pede nada. Porque quando a gente pede arrega, as pessoas pedem ajuda, isso deixa o trabalho muito artificial e falso. Eu não gosto disso. Eu gosto de o que eu tenho, o que eu sei, eu gosto de repartir, ou o que eu vejo aqui na internet, eu gosto de repartir com as pessoas, sem precisar de pagar nada. Então, ambos, Panela e a senhora grega, estão promovendo do Deus, entre aspas, o Pai Deus, né? O Pai Deus, o Deus Pai. Como aí também no Brasil tá cheio desses promotores aí, falsos canalizadores, porque eles estão muito acostumados só com louvação, e o que não tem louvação não tem graça para esses povos. Então eles não querem ouvir o que não tem nada a ver com louvações, e fanatiza e que não tenha nada a ver com dependência, né, de seres extraterrestriais. E infelizmente também eu moro com um idiota aqui que é muçulmano também, que tem a mesma coisa. Esse aqui vai morrer fanático. Fanático mesmo. Fanático azul. E ele pensa que ele pode me submeter a seguir o que ele quer. No way. De maneira alguma. E todas as vezes que nós acreditamos em um Pai Deus, nós terminamos com Lúcifer, que é o Enki. Nós não podemos enfatizar isto bastante. É crucial para todo mundo na comunidade espiritual para entender quem Enki é. Senão, a chance de cair em sua armadilha é quase inevitável. Ele é o Deus dissimulado e enganador. Realmente dissimulado. E todas as pessoas que são dissimuladas aqui ou estão em possessão dele, ou segue ele, ou tem a semente dele. Então ele é o Trickster God, quer dizer, o Deus que prega peças, né? É o sapeca.
Isso está mencionado em todos os textos ancientes. Ainda, as pessoas parecem não perceber isto. Ele nos engana com amor. Tudo isso é mentira. É falsidade, é hipocrisia. Com amor, com compaixão. Mas em troca eles querem louvor. Porque louvor para eles é energia, é comida. Com amor, compaixão, benevolência e cuidado. Mas eles lhes dão uma maçã e eles querem uma melancia em retorno. E assim são as pessoas aqui também que os segue esse tipo de atitude ou caráter. Mas uma vez que nós tivermos feito o nosso dever de casa ou pesquisa, isso irá ficar óbvio que é uma mentira, uma armadilha. Essa é a razão a qual eu ressaltei desde o começo que este é um universo feminino. Tudo começou com a ova, por isso que eles estão com a agenda aí de matar as mulheres, cometer feminicídio, porque esse Enki e o filho dele está por trás disso tudo. Dizem até que Jesus não respeitava as mulheres, não aqui, mas em outros planos eles não respeitam as mulheres, de maneira alguma. E lá no inferno é um rendezvous, é a maior debaucharia e putaria, ok? E eles não respeitam mulheres, as mesmas coisas são os minions deles acá. This is very important, isso é muito importante. Todas as vezes que alguém ensina que isso é uma Godhead, uma head de Deus e não a deusa masculino, claro que também não existe a deusa, porque Deus não é deusa também. Deus, quer dizer, a matéria criadora não é nem masculino nem feminino, e entretanto é um dos dois, entende? Porque nós somos a parte dessa matéria, ok? Então, todas as vezes que dizer que isso aqui é uma hierarquia masculina, be very alert. Esteja alerta, muito alerta, que eles vêm dizer que aqui é uma hierarquia de Deus, Deus com pau, Deus com homem, Deus masculino. Por isso que está aí a agenda misoginista. Eu pouco posso ver a agenda feminista, que de feminista não tem nada, essas aí são tudo Lilith, são tudo já uma agenda para fazer homens e mulheres brigarem entre si. Entende? E essas mulheres não são feministas, elas são tão masculinas quanto os machistas. Entende? As femininas de verdade não são assim. Elas apenas trabalham e lutam para igualdade. Igualdade quer dizer onde todos respeitam os bondários de um e o outro. E cada um dá o que pode. Se uma mulher pode carregar o que o homem pode, então ela vai ajudar o homem a carregar. Se ela não puder, o homem, se for mais forte, vai ter que carregar para ela. Isso é simples, minha gente, isso é simples. E em retorno, a mulher também vai ser agradável com ele, vai ser bem educada com ele, entende? Ele, quer dizer, dar e receber. Isso é o nosso universo. O Yin e Chan. A gente dá e recebe com carinho, com gratitude, com respeito, com caridade. E não assim, porque é um dever, ou mesmo porque o homem é o supremo Deus, o chefe aqui, o boss. Nada a ver.
E as mulheres sempre colocando os homens no pedestal, se diminuindo e ficando, fazendo papel de quase prostituta. Isso não dá. Isso não vale. Tem que ser, o homem tem que estar ao lado da mulher, a mulher ao lado do homem, não o homem na frente e a mulher atrás, e não a mulher na frente e o homem atrás, como nas religiões muçulmanas, nas culturas do Oriente Médio e outras, entendeu? O homem e a mulher têm que seguir de mãos dadas, de lado a lado, dar e receber, e não um atrás e outro na frente. Isso não dá. Então, be very alert, cuidado quando eles dizem que o Deus é um homem masculino, né? Porque o universo criou por uma mulher, quer dizer, se criou com a energia feminina. O zigote do esperma saiu de uma ova feminina. O homem tem um clitóris dentro da barriga da mamãe antes de se tornar um pênis, um falos. Então tudo isto, minha gente, é tão... Salvo os homens de verdade que são os homens respeitosos, os homens de família, os homens de caráter, os homens de respeito, um homem que é trabalhador, um homem que sabe disso, um homem que sabe onde é o lugar da mulher, onde é o seu lugar. E o lugar deles é de frente a frente, assim, olhando olho com olho, dando e recebendo, se respeitando. E não querendo ser um maior do que o outro. Salva esses homens que sabem de onde eles saíram, que foi do ventre da mamãe e não da barriga do pai. Apesar que o pai também plantou a semente dele lá, que já veio da ova da mulher. E essas religiões não falam, hein? Ainda bem que eu vim para cá com esse tipo de informações e conhecimentos para impartir às pessoas que não sabem. Então, nós humanos sentimos totalmente abandonados aqui na Terra. E nós desesperadamente precisamos de alguém para pôr, desabafar, né? E um ombro para desabafar, para falar nossas mágoas. Não todas as pessoas, eu gosto de ficar sozinha, mas tem pessoas que são muito vulneráveis e um pouco fracas, né, mentalmente. Mas eu gosto de ficar sozinha. Então, para essas pessoas, elas precisam sempre de apoio emocional, ok? Então, elas precisam de alguém e alguém para ajudá-las. Entretanto, daí, nós passamos a escolher um ser que parece um monstro benevolente, daí porque ele aparece, né? Como santos, como deuses, para nos enganar. Mas as suas intenções são diferentes. Por que o mundo está nessa maneira? Porque eles são dos tal que eles pregam uma coisa, eles saem e vão fazer outra por trás dos véus, por trás das cortinas. Eles pregam o que eles não fazem. Eles dizem para vocês: façam o que eu digo, nunca o que eu faço. Mas de uma maneira sutil, muito linda e coberta, que é um pouco indireta, ok? Então, em que sabe disso? E ele sabe exatamente como usar isso contra nós. Novamente, nós somos nossos únicos salvadores. Olha aí, únicos salvadores. Não existe nada external a nós. A salvação está dentro de cada um de nós. Ao sabermos que a gente somos resultado de poeira das estrelas, que a nossa consciência vai depois da morte, e que não precisamos desse corpo, não precisamos dessa alma, não precisamos dessa mente, para César o que é de César, para o Supremo Criador o que é dele, que nós somos. Então, do início, nós precisamos engolir aquela pílula
independente de como amarga ela seja. Esse vídeo é curto e irá trabalhar como uma introdução para o que está por vir, né? Para nos preparar para o que está por vir. Nós planejamos endereçar as pessoas e essas deities, essas entidades mencionadas acima, uma por uma. Esses vídeos também são para eles também evoluírem, não apenas aqueles que estão ainda dormindo, que são bastante. Os lacaios desses manipuladores e vilões são bastante. E esse tipo de informações materiais é para despertar as pessoas, mas não. Elas são bombardadas por notícias ruins, de famílias se destruindo, de homens matando mulheres, de governos roubando por trás das cortinas. Eles não focam no que é mais importante para se focar. A gente tem que cortar o mal pela raiz e não folhas por folhas, entende? Então, esses materiais são para essas entidades ouvirem e para também aqueles que querem se despertar. Nós poderíamos fazer um vídeo para cada um deles, e às vezes nós iremos discutir mais. Nós iremos discutir sobre mais deles no mesmo vídeo, que é o vídeo que está para vir. Nós esperamos que isso será interessante, uma jornada interessante para aqueles que estão lendo, lendo, porque não tem nada aqui audível, então que estão lendo, e certamente é para a gente, para nós. Nós falamos depois. Então, aguardem novos vídeos da sequência dessa série.